Vamos lá, galera da SpaceX, falta muito pouco para o dia da sua aprovação. E agora a gente vai relembrar alguns dos principais tópicos que são relevantes para a sua prova. E vem comigo, vamos lá. Primeira questão aí, já falando dos Estados Unidos, um dos países mais cobrados na prova da PrEP, então vamos lá. A região do Sunbelt, olha só, o cinturão do sol, hein, galera? Sunbelt, aquela região lá, tanto da costa oeste como do sul dos Estados Unidos, é uma nova região industrial, tá? Nos Estados Unidos tem se caracterizado por um acelerado crescimento econômico, grandes obras de infraestrutura, instalação de centros de desenvolvimento tecnológico, olha aí o Vale do Silício, e uma fantástica expansão do turismo. Entre outros aspectos, exemplos de áreas que apresentam essas características são São Francisco, com indústria de informática, centros de pesquisa, Houston, com indústria petrolífera, biotecnologia e tecnologia de ponta? Exato, esse é o gabarito. Olha só, você sabe muito bem que a atividade industrial nos Estados Unidos, ela teve início lá no Nordeste, na região dos Grandes Lagos, mas lá foi com indústria pesada. Lá tinha minério de ferro, lá tinha carvão, então lá vai ter aquela aglomeração industrial mais tradicional ligada a esse tipo de indústria. Lá também vai ter indústria automobilística. No entanto, no pós-Segunda Guerra Mundial, por conta de muito custo, os sindicatos do Manufacturing Belt lá no Nordeste, lá na região dos Grandes Lagos, vai fazer o que? Elevar o preço da mão de obra. Por outras razões geopolíticas, é importante também ocupar a costa oeste. Pelo descobrimento de petróleo no Golfo do México, eu tenho uma desconcentração da atividade industrial, tá? E vai surgir o Sunbelt, tanto na costa oeste quanto no sul dos Estados Unidos, com uma indústria mais moderna, uma indústria mais ligada à terceira revolução industrial. Então é importante você entender isso, hein? Sunbelt está bem ligado com a terceira revolução industrial, novas descobertas de petróleo aqui no Golfo do México. Então é de suma importância entender esse modelo industrial, essa geografia da indústria norte-americana, porque pode ser cobrado na sua prova, hein? Então vamos lá, foco na missão. País peninsular da Europa, velha potência colonial que não conseguiu uma atividade industrial de destaque ao longo de sua história. Atualmente enfrenta problemas de decréscimo demográfico e carência de fontes de energia. Suas atividades econômicas são predominantemente rurais, com destaque para a produção vinícola, tendo na pesca e no turismo duas outras grandes fontes de renda. Galera, falando aí da Europa, um país que não tem uma economia, não tem uma musculatura econômica tão robusta quanto Alemanha, França, Inglaterra. Uma questãozinha boa para a gente pensar na disparidade econômica entre os países europeus. A Europa está longe de ser um lugar de homogeneidade, tem heterogeneidade, tem países que são mais, outros são menos. Falou de península, velha potência colonial, ó, Portugal, tá? Então, importante aí. Professor, tá falando da Europa? Dá um bisu aí, vamos lá. Itália, também um país peninsular, tá? Fez parte do antigo G7, tem uma economia forte, no entanto, não está próximo dos grandes países. Essa trinca aqui, ó, Inglaterra, França e Alemanha, essa trinca é pesada. São as maiores economias da Europa. A Itália não tem essa musculatura econômica, tem bons indicadores, mas quando teve aquela crise lá dos PIGs, né, Portugal, Itália, Grécia e Espanha, Itália estava aqui, ó, entre as economias que não tinha uma grande segurança financeira. Iugoslávia, esse país se desfez no começo da década de 90 e surgiu vários outros, né, vão se esfacelar, vão se tornar vários países com muitos conflitos. França é uma das maiores economias, tem a maior população islâmica da Europa, isso obviamente causa conflito e choque cultural, problemas internos. Infelizmente a França teve problemas aí com ataques terroristas. Turquia tá lá, Turquia tá entre o Oriente Médio e a Europa, tá doida para entrar na União Europeia, mas não acontece de jeito nenhum. A Turquia está querendo entrar no bloco europeu, ela entende a relevância disso, no entanto, é um país islâmico, não é árabe, é turco, hein? Os caras não falam árabe, escrevem em turco, então tem uma identidade cultural bem singular, diferente lá do Oriente Médio, onde predominam, tá, a etnia árabe. É um país islâmico que deixa os europeus já, opa, poderia também ser um lugar de acesso, tá? Vou usar um pleonasmo aqui, poderia ser um elo de ligação, tá? Entre Oriente Médio e Europa, para facilitar a entrada de árabes do mundo islâmico. O que a Europa não curte muito, a Europa tem essa coisa, né? Não, deixa o árabe para lá e tal, faz às vezes um link errado entre uma minoria radical terrorista
com toda a população muçulmana, tá? Então, se aparecer na sua prova que a Turquia faz parte da União Europeia, não. Mas tem vontade? Sim. O que dificulta é a União Europeia é um bloco cristão, tá? Etnicamente diferente, valores culturais muito diferentes da Europa, então rola essa pressão. Outra coisa, população muito grande, o número de população tem peso na votação do Conselho Europeu. Então, as votações são proporcionais à população muito grande, natalidade em país islâmico é alta, então isso poderia, entendeu? Tombar mais, dar mais relevância para a Turquia na hora das decisões. E tudo que os europeus não querem é que a Europa se transforme numa Eurábia, visto que os muçulmanos que estão lá como imigrante e refugiado têm uma natalidade superior à europeia. 3. No México, inúmeras indústrias chamadas de maquiladoras foram instaladas ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Área polêmica, hein? Ali, os Estados Unidos e Canadá, América Anglo-Saxônica, do México para baixo, América Latina. Estas unidades de produção trabalham sob o comando de empresas norte-americanas e foram ali instaladas para acelerar o processo de industrialização mexicano e equipará-los dos seus parceiros no NAFTA. Vai lembrar que o NAFTA é México, Estados Unidos e Canadá. Tem uma frase de um padre católico que disse: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, por que será, hein? Porque as relações de México e Estados Unidos só são boas, só são favoráveis mais aos Estados Unidos. Sempre essas relações não são tão interessantes para o México, tá? Então a letra está errada. Recuperar o tipo de administração taylorista em decadência nos Estados Unidos e aproveitar as abundantes reservas minerais mexicanas não tem nada a ver com taylorismo. C. Aproveitar a mão de obra barata, e diminuir o fluxo de imigrante ilegal ou clandestino para os Estados Unidos, sim. Então, eu tenho pessoas ali em fábricas montando, tá? As peças chegam dos Estados Unidos, tem ali montagem, certo? Ali perto da área de fronteira, Guadalajara é um exemplo, tá? Isso também faz o quê, gente? Isso não faz a gente pensar que como a globalização faz o quê, gente? Uma dispersão mundial, uma dispersão global da produção. Então, uma empresa norte-americana, por mais que sua sede, a inteligência, essa parte, né, high-tech seja desenvolvido em solo americano, a produção pode acontecer em qualquer lugar do mundo e obviamente que isso é facilitado pela modernização da rede de comunicação e transporte que permite o frete e o que, gente? A informação, o comando chegar em qualquer lugar. Isso está correlacionado com a terceira revolução industrial, a revolução da biotecnologia, da informática, ok? Das telecomunicações. 4. Considerando a Rússia a nova ordem mundial. Nova ordem mundial é como os países, como o mundo se organiza no pós-Guerra Fria, que é o quê? A velha ordem mundial. Pós-Guerra Fria, ok, gente? Guerra Fria é um quê? Um sistema bipolar confrontacional polarizado por União Soviética e Estados Unidos, que começa onde? No pós-Segunda Guerra, tá? Vai de 45 a 91. Algumas pessoas consideram que a Guerra Fria acaba em 89 com a queda do Muro de Berlim. Eu vou considerar 91 que é o fim do antagonista, a União Soviética, que é esse personagem antagonista dos Estados Unidos. Então, ali você tem o quê, gente? O fim da bipolaridade. No entanto, você vai ter uma multipolaridade econômica, mas uma unipolaridade militar. Na década de 90, você não tem nenhum país que possa fazer frente ao poderio militar norte-americano. Ok? É importante lembrar que a Guerra Fria só foi fria na Europa, ela tem implicações no terceiro mundo, na América Latina, na Ásia, na África. Você tem conflito de aliados desses dois, Estados Unidos e União Soviética. Então é importante lembrar que a Guerra Fria tem desdobramento em todos os lugares do planeta. Todas as latitudes experimentaram alguma influência da Guerra Fria. Ela só foi fria, só foi light na Europa. Anote aí que isso é muito importante, tá? Vamos lá, Rússia tem uma economia mais significativa do que a dos países emergentes, igualando-se aos países centrais no setor industrial e tecnológico? Ele quer errado, é essa aqui. É óbvio que ela não se iguala aos países centrais. Gente, depois da década de 90, 91, quando a União Soviética acaba, a década de 90 a Rússia vai mergulhar numa crise profunda. Tudo bem que a Rússia ela herda todo o arsenal, ou boa parte do arsenal bélico da União Soviética, ela vai herdar o lugar que a União Soviética tinha no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão máximo, né? É o órgão que decide tudo na ONU. No entanto, ela não tinha um dinamismo econômico. A economia planificada, a economia socialista não era muito dinamizada, tá? Era uma economia onde não tinha muita concorrência. O Estado também vai priorizar o setor armamentista, a corrida armamentista também explica um pouco disso.
Então, na União Soviética, você ficava 3, 4 anos para ter uma TV, porque esse setor de tecnologia doméstica não era tão incentivado quanto a fabricação de armas. E armas, os caras entendiam muito bem disso. É importante lembrar, já que estamos falando de Rússia, vamos lembrar, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e o maior produtor de gás natural do planeta. Atualmente ela explora, as empresas russas, a Gazprom, por exemplo, vai explorar o gás natural nos países da Ásia Central, as ex-repúblicas socialistas soviéticas, que mesmo não tendo uma república socialista soviética, mesmo não tendo uma União Soviética, você tem a SEI, que é a Comunidade dos Países dos Estados Independentes. Então você continua a Rússia como grande país, mantendo influência tanto no leste europeu quanto na Ásia Central, mantendo aquele mesmo esquema que aconteceu durante a União Soviética. Um grande país mantendo influência sobre economias menores satélites. Beleza? Isso é muito importante saber. Isso é muito importante. A Rússia tem uma influência naquele exterior próximo. 2017 caiu essa expressão exterior próximo. São países vizinhos próximos à Rússia, na antiga União Soviética, que a Rússia ainda tem o quê, gente? Mantém influência econômica, mantém influência política. Isso é muito importante. A Rússia ela vai fornecer gás natural para a União Europeia. Os aquecedores da União Europeia e da Europa são movidos a gás russo, gás natural russo, tá? A Rússia dá esse levante boladão a partir de 2001, 2002, com o preço do petróleo e do gás natural aumentando, a Rússia começa a se levantar. Vladimir Putin, que era o vice-presidente do Boris Yeltsin, toma aí a rédea, reestatiza alguns setores importantes e bota a Rússia nas trilhas do desenvolvimento. A Rússia faz parte do BRICS, é um país emergente, um país que está crescendo, tá? Tem muita relevância bélica e sua economia está muito baseada além do setor de armas, máquinas pesadas, madeira, exploração mineral, no petróleo e no gás. Anota aí que isso é importante, beleza? Vai lembrar também, aproveitando aí, que a Rússia tem problemas demográficos, natalidade baixa, coisa comum na Europa, tá? 5. O milagre japonês. O milagre japonês, desenvolvimento baseia-se em vários fatores, dentre os quais o de orientação da indústria japonesa em trabalhar cada vez mais com valores agregados maiores. Assim, uma tonelada de satélite custa 200 vezes mais que uma tonelada de automóvel e 20 mil vezes do que uma tonelada de um navio cargueiro. Baseado nesse princípio, o governo japonês estimulou nas últimas décadas. Gente, o que é o lance do Japão? Primeiro, o Japão tem industrialização tardia, vai se industrializar no século XIX, na era Meiji. Depois, os caras abraçam a ideia aí de expansionismo imperialista, vão lutar junto com Hitler, né? Vão fazer parte daquele eixo Berlim, Roma, Tóquio, expandindo o poderio japonês em todo o Pacífico. Vai levar lá Hiroshima e Nagasaki 2 bombas, vai ficar quietinho. No entanto, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão ele vai passar por um processo de reestruturação, tá? Muito investimento em educação, muito investimento em tecnologia, qualificação de mão de obra. Na década de 70, o Japão está crescendo muito. Na década de 80, ele é a segunda maior economia do planeta. Então, ele se levanta muito rápido. Isso é importante saber. É um milagre japonês. Tem tempo que a prova da SpaceX não fala de Japão. Anota aí, milagre japonês, década de 70. Beleza? É um país que é altamente importador e produtor de tecnologia. Vai ser o berço, o palco do toyotismo. Década de 70, toyotismo, hein? Anote isso aí, produção flexível, estoque mínimo, mão de obra qualificada. Anota que isso é importante. Beleza, então o Japão vai fazer o quê? Vai focar sua produção em tecnologia. Gente, qual a parada? Olha só, vamos logo para o gabarito, tá? Substituição dos materiais que equipam os navios cargueiros buscando ampliar sua margem de lucro, não. Vai lembrar que o Japão tem um lance de navegação bolada. Por quê? Gente, o Japão precisa de alimentar sua população. Como o território é pequeno, ele não vai colocar a sua segurança alimentar em risco. Ele vai para águas internacionais e, às vezes, até águas nacionais de outras pessoas procurar os gloob-gloob, os peixinhos, tá? O peixe faz parte da alimentação japonesa, faz parte do cardápio japonês, então, às vezes, ele entra em águas nacionais de outros países para procurar peixes, né? Então, só aproveitando aí, falando de cargueiros aí, tá? B. Reaparelhamento de estaleiro? Não. Reaparelhamento de estaleiro informatizando e aumentando também? Não, gente. Indústria naval não tem esse peso na economia, não, tá? Sucateamento da indústria naval, investimento maciço em chips? Não. Sem indústria naval, o Japão não pode ficar. Porque ele é um grande importador. D. Investimento decrescente na indústria automotiva e naval? Não.
Indústria naval não tem investimento decrescente, automotiva também não, tá? Letra E, deslocamento crescente de instalações industriais de baixo valor agregado fora do Japão, sobretudo para os tigres asiáticos? Sim, gente, o fenômeno do tigre asiático, ele está concatenado, ele está imbricado, amarrado ao processo de desconcentração industrial das indústrias japonesas, que vão fazer o quê, gente? Vão levar suas plantas fabris para outros países, Singapura, Hong Kong, depois Malásia, ok? Vai lembrar que o principal tigre asiático é Hong Kong. Mas vamos lá. Década de 70 a 73, o Japão leva aquele jab da crise do petróleo. O Japão, ele é um grande importador de petróleo, ele não é autossuficiente nesse combustível, isso aumenta o custo de produção de muita coisa e, obviamente, a gente tem o quê? A pressão da mão de obra que está subindo, a mão de obra japonesa está se valorizando. No Japão não tem esses sindicatos bravos aqui igual no Brasil não, hein, gente? Lá eles vão, como é que eu vou dizer? Eles vão desenvolver um laço de lealdade e fidelidade com os patrões. Não tem tanto esse embate dos sindicatos. Tanto que lá não tem um sindicato para cada categoria. É um sindicato geral que ampara todos os trabalhadores. No entanto, ao passar do tempo, você tem uma progressiva valorização da mão de obra. Isso encarece o processo produtivo e leva o quê? Eles deslocarem a planta fabril de algumas atividades, as mais simples, para os países ao entorno, que tinham o quê? Mão de obra cada vez mais barata e mão de obra qualificada, tá? Então, década de 70, toyotismo, milagre japonês e tigres asiáticos. Isso é importante. Os tigres asiáticos produzem para mercado externo, é uma base de exportação e majoritariamente vão atender o mercado japonês, ok? E americano. Os americanos vão consumir muita coisa do Japão. Por quê, gente? Como eles desvalorizaram sua própria moeda, você tinha um produto com muita tecnologia e um produto barato. Era uma estratégia da economia japonesa. O produto japonês tem que ser barato lá fora e o produto estrangeiro tem que ser caro no Japão. Como que eles faziam isso? Botando o quê? Políticas protecionistas para encarecer os produtos americanos, europeus e mercado japonês. Um nacionalismo econômico. Beleza? Se cair, você vai acertar, porque eu tô falando, vai dar bom, tem muito tempo que não cai Japão na sua prova, hein? Vamos lá. 6. A necessidade do planejamento integrado, Estado e município, a solução dos problemas comuns da infraestrutura e serviços públicos, levou o Brasil em 73. Opa, é o ano do milagre econômico? Não, é o ano do fim do milagre econômico. É o ano da crise do petróleo. Mas vamos lá, é outra parada que eu quero falar contigo. Organizar municípios, década de 70, regime militar, letra C, áreas metropolitanas como Grande São Paulo. Sim, gente, as regiões metropolitanas, que é fruto da conurbação de uma metrópole, uma cidade-mãe principal, que polariza todas as cidades que estão em volta dela, vai gerar região metropolitana. Os militares criaram 9. A partir da década de 80, em 88 mais especificamente, com a Constituição, os estados puderam criar suas próprias regiões metropolitanas. Então, cada capital vai virar uma região metropolitana. O nosso modelo de urbanização foi muito concentrado. Anota aí que isso é importante. Sim, isso é muito importante. Beleza? Então, década de 70, o regime militar vai criar a região metropolitana, que é uma metrópole, uma cidade-mãe, com várias cidades em volta. Existe uma conurbação, uma integração física, um compartilhamento de infraestrutura. Existe uma rede de transporte que possibilita a circulação entre essas cidades. Isso é importante. 7. Tratando-se da questão energética brasileira, é correta a afirmativa. Nas 2 últimas décadas não houve alterações significativas no balanço energético? A urbanização acelerada do país elevou drasticamente o uso doméstico da lenha? Questão antiga, hein? Vamos lá. Diferentemente de outros países, no Brasil, as crises de 73 e 79 não acarretaram alterações significativas na política energética nacional. Será, gente? Ele quer a correta, hein? A construção de usinas hidrelétricas na Bacia do São Francisco integrou o plano de desenvolvimento da região do Nordeste. Essa aqui vai pegar muita gente. Ué, professor, 73, 79. Aluno da PrEP, obrigação moral e cívica de conhecer essas datas. 73. Crise do petróleo. Primeira, por conta do quê? Do conflito lá no Oriente Médio. Galera que adora uma briga, adora uma treta. Guerra de Yom Kippur. Vamos lá. O que acontece?
Estado de Israel, Oriente Médio, você sabe, hein? O Estado de Israel nasce em 48, beleza. Só que os árabes não curtiram a ideia. Em 67, eles foram lá tomar a boca. Não, foram fazer um ataque surpresa, tá? Chamado Guerra dos 6 Dias, porque Israel, resolveu em menos de uma semana essa parada. Beleza? Maravilha. Só que, né, teve a vingança. A vingança foi em 73. Os caras aproveitaram o feriado judaico, cercaram Israel e, atacaram Israel no dia do Yom Kippur, que é um feriado judaico. Feriado do perdão. Atacaram Israel no dia do perdão, esquecendo que Israel não perdoa. Israel resolve essa treta, ganha a guerra. No entanto, os árabes entenderam que o mundo ocidental estava do lado de quem? De Israel. E aí, para cortar o barato dessa galera, eles vão cortar o fornecimento de petróleo, o que vai fazer com que, gente, com o valor do petróleo aumenta. Gente, o barril do petróleo aumentou muito. E como o Brasil, nessa época, importava 80% do petróleo, é óbvio que isso aí teve um impacto. Tá? Só que isso não muda a política energética, que majoritariamente vai ficar o quê, gente? Nas hidrelétricas, tá? Nas hidrelétricas, isso não mudou. Pô, professor, eu sei que como resposta a essa crise, o Brasil vai investir em etanol, em programa nuclear, concordo, como outras opções para diversificar a matriz energética, mas majoritariamente a matriz energética no geral, vai ficar dependente de combustíveis fósseis, a eletricidade vai continuar o quê, gente? Isso mesmo, vindo do quê? Das hidrelétricas, majoritariamente. 79, Revolução Iraniana. Preço do petróleo também vai como? Aumentar, vai gerar crise, aí a gente vamos entrar o quê? Nós vamos entrar na década de 80, que é a chamada década perdida, e aí tu conhece a história. Vamos lá. A construção de usinas hidrelétricas na Bacia do São Francisco, Bacia da Integração Nacional, abrange Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O Rio São Francisco nasce lá na Serra da Canastra. Vem descendo, é subindo, né? É subindo. Vem subindo. Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Numa foz de estuário. É um rio perene, não seca, é um Nilo brasileiro. Recebe água de diversos afluentes. Não seca porque nasce numa região de grandes chuvas. Beleza. Tem um aproveitamento bem o que, gente? Bem amplo. Navegação, irrigação de fruticultura no Vale do São Francisco e, obviamente, hidrelétricas. Isso está relacionado ao quê? A modernização do Nordeste. O regime militar, ele vai fazer o quê? Vai botar a hidrelétrica do Sobradinho, tá? Ele investe também no desenvolvimento industrial do Nordeste. Ele faz a Finor em 74, que é o Fundo de Investimento do Nordeste. Ele cria o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, em 78. Então os militares entendem, mais o Geisel, né? Entendem que o quê? Que o desenvolvimento não pode ficar centrado no Sudeste. É importante fazer o quê, gente? Outros investimentos. Então o regime militar, ele amplia o que a Sudene começou, mas com outro nome, com outras estratégias, ok? Então ele dá incentivos fiscais para atrair o quê? Atividade fabril, atividade industrial do Sudeste para o Nordeste. A indústria nordestina vai crescer, mas aonde? Naquelas 3 cidades, Recife, Fortaleza e Salvador. Reforça, esquece disso não, tá? Gabarito, então, letra D. Galera, vocês são incríveis, vocês são demais. Boa prova para vocês, ok? É isso aí, gente. Boa prova.